Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cálculo, né, as funções ainda, e vamos falar sobre as representações de uma função, né? Dentro da nossa temática, conceito direto ao ponto, é o que a gente está abordando aqui nesse vídeo. Bom, se você não me conhece ainda, sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, já há mais de 14 anos atuando como engenheiro de vendas e aplicações e na área de educação, né, já há mais de 20 anos aí, ministrei aula no ensino médio fundamental, faculdade e uma série de outras coisas, e nos últimos 3 anos e meio nós temos várias aulas aqui já no YouTube, né, já estamos chegando próximo dos 300 vídeos. Bom, vamos ao assunto tema da aula de hoje, né? Qual é as representações de uma função? Bom, uma função ela pode ser representada de diversas formas, a gente já deu uma pinceladinha disso no vídeo anterior, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais. Uma função f, né, é como se fosse uma máquina que produz uma saída f de x em função, que seria a minha imagem, em função do valor inserido aqui, né, x, a partir que é o meu domínio, né, que é o domínio, é o valor de x, e a imagem falou seria o valor de y, o f de x. E um diagrama, né, eu posso representar a função através do diagrama como se fosse uma função do tipo máquinas, que é bastante que é bastante utilizado também em produção, né? Então, o valor de x entra na máquina, digamos assim, que é a função, e sai uma coisa aqui, né? Então, no exemplo que eu dei lá do bolo, né, entra um bolo aqui e sai 3 ovos, né? Então, para cada bolo eu preciso de uma certa quantidade de ovos. Uma função também pode ser representada pelo diagrama de setas, né? Essa aqui é a primeira representação, inclusive, vem lá já do ensino fundamental, né? Dois conjuntos, né? E eu tenho uma relação entre o primeiro conjunto, que é o domínio, e entre o segundo conjunto, que é o conjunto da imagem. E aí o que a gente comentou é que para um valor de y aqui, eu só vou ter um valor correspondente em x, né? Eu não vou ter dois valores iguais, né? Então para y, né, eu não vou ter, para um valor de x aqui, eu vou ter 2y, né? Isso não acontece. Pode acontecer de 2x dar o mesmo y, mas o contrário, né? Um x dá 2y, isso não acontece. Se isso acontecesse, não é, né? Se isso acontecer no seu fenômeno, isso não é uma função, né? A gente já falou disso também no comecinho lá no vídeo anterior. Bom, uma outra representação, né? Se eu quero representar uma função, né? Se f é uma função com domínio D, o seu gráfico consiste num plano, em pontos, né? No plano cartesiano, cujas coordenadas são pares de entrada e saída. Então essa função, essa ideia aqui, é muito usada dentro da engenharia na área prática, né? Você coleta dados dentro de determinados fenômenos, e esse fenômeno você representa graficamente, e do gráfico você obtém uma função. Essa é a ideia. A notação, né, quando eu quero fazer o gráfico, eu abro chaves, né, entre colchetes, né, x e f de x, ou poderia ser x e y aqui, né, então isso aqui já é também uma notação bastante comum nessa altura do campeonato, para x pertencente a D, né, que é o domínio. E esse D pode ser o conjunto dos números reais, conjunto dos números inteiros, complexos, e por aí vai, né. Se o gráfico é uma linha reta esboçada, né, eu posso, graficamente, né, vai ser essa curva, né, então essa curva no caso é uma reta, mas poderia ser uma coisa diferente. Essa função aqui é uma função y igual a x mais 2, né, então é uma função bem simples do primeiro grau, né, isso, como eu disse, também já é bastante, até essa altura do campeonato, já é bem sacramentado. Daqui a pouco vai começar a complicar as funções, né, essa aqui é uma funçãozinha bem básica. A altura ela pode ser negativa ou positiva, dependendo do sinal de x, né? Vai depender dos valores. Então, aqui outro exemplo de função, né? Que é bem parecido com uma função senoidal, né? Onde ela se repete, né? Então, eu vou ter valores negativos e eu vou ter valores positivos, depende da função, né? Então, aqui também não tem nada de extraordinário aqui. Uma representação bastante comum, a representação numérica, que é, como eu disse, a representação bastante comum, principalmente nas aulas práticas de engenharia, né? Então é uma maneira de representar, né, a função através de números, né, de números correspondentes, né? Que eu coloco isso numa tabela.
Então, né, como eu disse, eu tenho um experimento, eu vou coletando dados, né, de uma coisa relacionada com a outra e depois eu represento isso graficamente. E o gráfico, se eu fizer o gráfico somente dos pontos coletados, ele é chamado de gráfico de dispersão. É só os pontos, né? Isso tem até no Excel, por exemplo, você consegue selecionar esse tipo de gráfico. Uma vez que eu tenho os pontos, eu posso traçar uma curva suave, né? Ligando esses pontos, né? Fazendo, às vezes, uma média para poder obter o chamado gráfico da função. Né? E essa técnica, como eu disse, ela é muito utilizada em experimentos práticos. Né? Então eu saio da observação prática dos dados, faço um gráfico e do gráfico eu tento obter a função matemática, né? Que representa o comportamento daquele fenômeno observado. Então, por exemplo, né, falando da pressão em função do tempo, né, então eu tenho essa coluna aqui, depois essa aqui, né, então são vários dados coletados, né, vem para cá e depois vem aqui, e aí, ou seja, eu posso representar esses pontos no gráfico, então cada bolinha dessa um valor aqui da tabela, por exemplo, esse aqui, né, 0,91 e menos 0,8, então seria esse primeiro ponto aqui, e assim por diante, né? O segundo já é positivo e positivo, então seria esse aqui, e por aí vai, né? Então você consegue representar. E essa curvinha, que é essa linha, que é a curva suave que eu comentei, né? E daqui você consegue fazer um f de x, né? Você consegue representar essa função, né? Se for representável, nem sempre né? Nem sempre é uma função matemática convencional, né? Muitas vezes o fenômeno ele é aleatório e você não consegue fazer isso, né? Mas né, isso aí é assunto lá para cálculo numérico e não aqui para cálculo, né? Então deixa para abordar isso lá mais para frente. Como eu disse, né, a gente está usando o livro do George Thomas, né? Então se você for acompanhar o nosso curso aqui pelo YouTube, então o ideal é você achar a 12ª edição, que é o que nós estamos nos baseando aqui. Se você não for inscrito, né, se você gostou, compartilha, dê um joinha, indica o nosso canal para outras pessoas que você conhece, né? Se você não gostou também, deixa no comentário por que você não gostou, né? Porque às vezes só falar que não gostou também não adianta nada, né? A gente, se é alguma coisa pertinente, a gente dá pra gente melhorar, né? E aí você pode nos ajudar dessa forma. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.